Muito bom dia a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem, para essa segunda parte de nosso encontro com Carlos Murilo. Carlos Murilo, presidente da Pfizer Brasil, tem já há 4 anos aqui no Brasil, fazendo, me parece que 4 anos, me corrigirá se não for isto, mas fazendo um trabalho muito exitoso e tendo pela frente um desafio muito grande, porque representa uma das indústrias que está desenvolvendo a vacina para a Covid no mundo. Nós temos várias linhas de pesquisa em várias indústrias, vários laboratórios de pesquisa no mundo, desenvolvendo a vacina para o Covid, que é uma ansiedade muito grande de toda a população. Eu conversava um pouco com o Carlos Murilo sobre esse tempo de Covid, sobre esse isolamento social, o impacto que isso causa nas pessoas, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico. Tudo isso traz assim consequências as mais variadas possíveis para as pessoas de uma maneira geral, especialmente para as pessoas mais simples, para as pessoas mais pobres, que vivem em ambientes com maior dificuldade de se isolar, porque as casas, especialmente aqui no Brasil, das populações mais carentes, são compartilhadas por inúmeras pessoas. Então, você fazer uma proteção social é difícil, é toda uma complicação de um país tão assimétrico, tão desigual quanto é o nosso Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí uma notícia promissora, que é a chegada possível de uma vacina. E eu tenho sempre que me perguntam, Carlos Murilo, eu tenho falado que nós já sofremos muito esses 4 meses e pouco nesse confinamento e isolamento. Eu sempre dou um exemplo de que acho que é como se a gente estivesse atravessando um deserto e, de repente, chegamos e encontramos um rio na nossa frente. Mas aquele rio está caudaloso e você tem que esperar ele baixar um pouquinho, ficar mais manso, para você atravessar aquele rio. Do outro lado da margem do rio está a nossa vacina. Então, nós temos que ter calma, tranquilidade, não podemos acelerar as coisas fora do que é necessário. Por isso, eu gostaria muito de ouvir agora o nosso presidente Carlos Murilo, da Pfizer, falar para todos os brasileiros e brasileiras como anda a questão da vacina desenvolvida, que está em desenvolvimento pela Pfizer. Como é que está isso, Carlos Murilo? Mais uma vez, muito obrigado por sua presença entre nós. Bom dia, José. Eu que agradeço esta oportunidade de ter esta conversação muito interessante com você. Volto a parabenizar a vocês por todo o trabalho de difusão que estão fazendo, que acho que é muito, muito importante nestes momentos. Eu já estou no Brasil 3 anos, mas muitas vezes parece que fosse mais, e claramente estes momentos deste ano têm sido, acho que ainda mais intensos. Sobre o tema da vacina, José, eu quando começo, e eu gostei muito dessa sua analogia do rio e que está do outro lado, eu vou fazer um pouco gancho com algo que nós estamos falando muito na Pfizer, que é a ciência irá vencer. É importante para todos nós esquecer que a humanidade enfrentou situações assim, outras pandemias no passado, e em situações muito mais complexas. E a ciência já venceu. Nós podemos pensar a pandemia da gripe espanhola, que não foi tanto tempo atrás, começos dos anos 1900. Morreram 500 milhões de pessoas. E imagina o que era, nesse momento, enfrentar uma pandemia sem conhecimento, sem informação, sem esta tecnologia, e com provavelmente somente algum analgésico básico. Então, hoje é um momento difícil, sem dúvida, todos estamos vivendo ele, mas eu sendo realmente muito otimista que estamos conseguindo viver através da tecnologia, e essa tecnologia vai ser que a ciência volte a vencer.
A Pfizer é uma empresa que pesquisa e desenvolve grandes inovações para mudar a vida das pessoas. E estamos focados nisso. A companhia acaba de dar início a que se conhece como fase 2B3 de estudo de nossa possível vacina à base de mRNA. Ela atua introduzindo nas células do organismo a sequência de RNA mensageiro, que contém a receita para que essas células produzam uma proteína específica do vírus. Diferentemente das vacinas convencionais, que levam meses para serem desenvolvidas e são produzidas por meio do crescimento de formas inativas do vírus, as vacinas de mRNA ou RNA mensageiro podem ser fabricadas rapidamente usando o código genético do patógeno. Estamos falando de um avanço na tecnologia realmente gigante. As vacinas baseadas em RNA têm promissor potencial de eficácia, administração segura e capacidade de desenvolvimento e produção muito mais rápidos. A plataforma de mRNA pode ser utilizada em casos de pandemias e epidemias anuais devido à agilidade de modificar o antígeno codificado de forma sintética. Vão ser as primeiras vacinas, e os estudos continuam saindo certos, vacinas sintéticas. Nós temos muito orgulho de falar que o Brasil é um dos poucos países participantes deste estudo no mundo, da fase 2, fase 3. São somente os Estados Unidos, a Alemanha, a Argentina e o Brasil. A iniciativa já começou e cerca de 1.000 voluntários estarão participando desta fase aqui no Brasil. E se os resultados dos estudos em andamento forem positivos e a vacina experimental receber aprovação regulatória, esperamos produzir já uma quantidade de nossa vacina este ano 2020 e escalando isto até chegar a ter 1,3 bilhões de doses até o final de 2021. Eu posso transmitir, José, que estou muito esperançoso que a Pfizer, juntamente com toda a indústria farmacêutica e pesquisa, irá trazer uma resposta terapêutica que ajude a população mundial a enfrentar essa pandemia. Além da vacina, temos tratamentos em desenvolvimento que ajudarão aqueles que não puderem ou não conseguirem ser imunizados. Então, realmente estamos avançando e a ciência vai vencer. É muito interessante, até porque a Pfizer tem tradição na questão dos imunobiológicos, né? A Pfizer já desenvolveu a vacina pneumocócica, já para pneumonia, já desenvolveu vacina para meningite. Quer dizer, ela tem uma tradição no desenvolvimento de vacinas e essa tecnologia do RNA mensageiro realmente é interessante, porque ela facilita muito a fazer as coisas com maior assim, eficiência, mais eficácia e mais simples, digamos assim. Se é que é possível dizer que uma vacina tem simplicidade, óbvio. Quando comparada com outras metodologias de fazer, a gente pode dizer que é uma forma mais simples e, portanto, mais factível de efetivamente estar disponível ainda este ano, não é? É assim, uma esperança muito grande do povo brasileiro. Todos nós torcemos muito para que essa vacina chegue em breve para todos nós. Nós precisamos, o mundo precisa superar isso, porque a economia do mundo inteiro está em frangalhos por conta da pandemia. E a ciência está dando uma resposta extraordinária. Eu acho que é uma coisa assim, muito bacana, né, Carlos Murilo? A gente vê como a ciência está respondendo, como a ciência está sendo valorizada, as iniciativas da Pfizer, a iniciativa de Oxford, junto com o Manguinha, aqui com o Fiocruz, que está aí desenvolvendo já a sua planta industrial. Existe algum projeto de desenvolvimento, de produção de vacina pela Pfizer aqui no Brasil também, ou ela vai vir toda de fora? No primeiro momento, a posição da companhia, dado que é uma tecnologia totalmente nova e é algo diferente,
é que a forma mais rápida de produzir o quantitativo inicial é concentrando nas plantas que a companhia já tinha em processo de desenvolvimento para esta tecnologia. Temos 3 plantas nos Estados Unidos, 2 plantas em Alemanha, e em uma primeira instância a companhia vai se focar na produção nessas plantas, porque é a forma mais rápida de poder produzir a vacina com a nova tecnologia. Passada a pandemia, Jussier, é a intenção da companhia de avaliar as opções e conversações para realmente fazer esta tecnologia mais divulgada e estabelecer diferentes mecanismos para que a produção dela possa ser muito maior. Que bom. Eu acho que vai ter lugar para várias vacinas, obviamente, porque nenhum laboratório isoladamente seria capaz de produzir no tempo necessário o volume de 8 bilhões de doses de vacina. Pela experiência dos cientistas e pesquisadores da Pfizer, eles acham que essa vacina que vocês estão desenvolvendo vai requerer mais de uma dose ou seria a dose única de vacina? Tem alguma expectativa em relação a isso, Carlos Murilo? Muitas das respostas a essas perguntas-chave são as que agora vão se dar à medida que o estudo fase 3, que pretende chegar a 30.000 pessoas, vai avançando. Acho que isso vai permitir comprovar alguma destas coisas, porque acho que neste momento ninguém dos produtores das potenciais vacinas tem as respostas claras para isto, porque precisamente estamos recém em alguns dos testes. No caso específico da Pfizer, o que já sabemos é que nossa vacina vai ser de 2 aplicações, 2 doses. Já temos resultados iniciais que mostram uma muito boa resposta e imunogenicidade na primeira dose, mas viu-se também nos estudos fase 1 e fase 2 que uma segunda dose leva esses níveis muito maiores. Então, inicialmente, agora, o estudo da fase 3 que está sendo feito considera 2 doses. A pergunta que você faz, que todo mundo faz, vai se requerir que seja todos os anos, ainda não se tem resposta. Precisamente precisamos avaliar mais os resultados, mais tempos para ter os resultados. E isto está avançando a uma velocidade sem precedentes, José, e acho que também é parte do que todos temos que refletir e sentir-nos orgulhosos como sociedade. Tradicionalmente, uma vacina desenvolvia-se em 12 a 15 anos. Hoje estamos falando de desenvolver uma vacina em menos de um ano. E bem importante ressaltar, e isso não significa que ninguém está cortando as esquinas ou está fazendo coisas. É desenvolver uma vacina com os mais altos estándares de segurança, de eficácia, mas aproveitando a nova tecnologia. Aproveitando a nova tecnologia que permite avançar muito mais rápido, também é uma situação sem precedentes. Então, existe muita mais colaboração entre as diferentes componentes da cadeia. E muito do que isto que se está conseguindo está sendo feito em paralelo. Antes era muito sequencial. Estudo fase 1, estudo fase 2, estudo fase 3, recém busca aprovação, recém começa a produção. Agora está sendo feito em paralelo, muito desse risco. Fase 1, fase 2, já estamos compartilhando informação com autoridades regulatórias, fase 3 agora, mas a Pfizer já está começando a produção da vacina a risco, coisa que, de provar-se sua eficácia, sua segurança com o estudo fase 3, de obter as aprovações regulatórias, já temos doses iniciais disponíveis para chegar no mercado. Então, realmente é um avanço gigante da tecnologia. Não só um avanço, como também uma ousadia, né? Assim, uma coisa ousada da indústria, porque se não der certo por alguma razão, ela jogou toda essa produção fora, porque ela não vai utilizar. Então, eu acho que esse também é um ponto que nós temos que olhar com um olhar muito atento e assim muito respeitoso às iniciativas empresariais no mundo, sabe, Carlos Murilo? A gente, às vezes, há uma certa tendência de querer crucificar o empresariado pelo resultado financeiro, mas as pessoas não olham também, muitas vezes, os riscos embutidos em determinadas decisões. Por exemplo, a decisão de começar a produção de uma vacina já
sem que o teste, a fase 3 esteja totalmente completada, é uma decisão estratégica de risco, porque se não der certo, milhões, bilhões, sei lá quanto de dinheiro é jogado no lixo, queimado rigorosamente. E se der certo, ótimo, mas eu acho que isso tem que ser enaltecido, sabe? Esse novo modelo do capitalismo com responsabilidade social. Eu acho que essa é a tendência no mundo, aquele capitalismo antigo, de somente só jogar certo para ganhar dinheiro, não. Há uma responsabilidade social embutida. Nós não podemos ficar aguardando sem tomar risco algum. Uma situação como essa, o mundo precisa retomar a sua atividade cotidiana. E a vacina pode não ser a salvadora do mundo, não é? Vai estar 100% todo mundo imune, não, mas vai dar uma segurança individual de você poder retornar às suas atividades, poder abraçar as pessoas. Eu estava vendo você falar aí das suas conquistas e fiquei olhando para você como um executivo profissional, dizendo assim, as minhas 2 grandes conquistas da minha vida foi o meu casamento e o nascimento da minha filha. Isto é o lado humano do executivo. Não é normal que a gente possa querer que o executivo não tenha esse lado humano. Ele é uma pessoa que pensa no resultado da empresa, trabalha pelo resultado financeiro, mas ele tem embutido no seu dia a dia um componente de humanismo que é muito necessário, especialmente para quem trabalha no setor saúde, né? Eu sempre reafirmo isso. O setor saúde, serviços de saúde, são serviços como qualquer outro serviço. A diferença é que ele não pode ser regulado exclusivamente pelas leis de mercado. Então, o executivo que vai trabalhar na saúde, ele tem que ter esse componente que você tem, que está demonstrando que tem nas pequenas frases que eu estou pensando dessa nossa conversa. Não podemos olhar a saúde como um automóvel. Olha, se eu tiver dinheiro para comprar um Mercedes-Benz, eu vou comprar. Se eu não tiver, eu compro um carro mais simples, eu compro uma bicicleta, ou eu vou a pé, eu vou chegar aonde eu tenho que chegar, vou demorar mais, vou com mais conforto ou menos conforto, mas eu vou chegar onde eu vou chegar. Já na saúde, eu não posso ter essa regra de mercado, se eu tiver dinheiro eu tenho, se eu não tiver não tenho. Nós temos que disponibilizar para todos que precisam aquilo que é necessário. Eu te dou os parabéns pelo seu olhar muito comprometido com essa responsabilidade social. Isso é a cultura da empresa também, Carlos Murilo? Faz parte do nosso propósito, José. Agradeço esse reconhecimento, mas eu sempre transmito orgulho de trabalhar nesta indústria. Acho que todos os que estamos na indústria, José, entendemos o valor desta indústria e acho que um momento como este trouxe muito mais em evidência essa contribuição positiva da indústria, e nesse olhar que uno não pode pensar somente na parte financeira, tem que ter uma consideração muito mais abrangente, mas o propósito da Pfizer é grandes avanços que mudam a vida dos pacientes, e isso tem muitos componentes. Uma é a pesquisa e desenvolvimento, outra é fazer acessíveis esses medicamentos para os pacientes. Este tipo de diálogos, acho que este momento também está levando a muito mais diálogo e conversação, por exemplo, com os governos. E no caso do Brasil, especificamente, muito boa abertura. E estamos neste processo, neste diálogo, porque nós sabemos dos esforços do governo para combater a pandemia. É uma situação muito difícil. Nós sabemos da parceria estabelecida com a AstraZeneca, muito positivo. Mas entendemos que o país precisa ter diversas alternativas tecnológicas. É essencial ter opções para garantir acesso a mais de uma vacina que tenha resultados positivos, José, porque isso é o que vai permitir ir voltando na normalidade da forma mais rápida. E nisso estamos realmente seguros que essa potencial vacina da Pfizer, com esta nova tecnologia, tem que ser uma boa opção disponível para os brasileiros.
Muito bom, muito obrigado, Carlos Murilo. Chegamos ao final da nossa segunda parte. Foi um prazer, uma honra ter você conosco. Fiquei muito feliz de poder conversar com um executivo com tamanha bagagem e com tamanha demonstração de competência, de sensibilidade. E desejo para você muito boa sorte nessa sua carreira profissional tão exitosa. Que você fique bem junto com a sua esposa, com a sua filha querida, que todos vocês da Pfizer estejam bem e nos tragam brevemente a boa nova da vacina. Fique com Deus. Muito obrigado, Carlos Murilo. Muito obrigado a você, José. Eu que agradeço, realmente é um prazer ter esta oportunidade e todo este trabalho de difusão que está sendo o Fórum de Inovação de Saúde é algo que precisamos e que volto a parabenizar, agradecer a você e também desejar que continue saudável com sua família e com esse otimismo de que a ciência vencerá. Acho que já vamos a ter os resultados positivos dentro de pouco. Muito obrigado, José. Muito obrigado a você. Compartilharemos sempre, até porque você faz parte do nosso Fórum Inovação Saúde. Muito obrigado. Até a próxima. Então, obrigado a todas e a todos. Fiquem com Deus.